A inflação do doce de leite. Nossa, é. Priscila Yasbeck. Tá perto, porque o leite subiu bastante. Subiu bastante? É. Então, bom, a Priscila está aqui para a gente falar de inflação, na verdade, né? E ela me trouxe essa encomenda da Thaís Heredia aqui. Inflação de abril, 1,06%, hein? O índice é menor do que no mês passado, o que não representa necessariamente que esteja melhorando, né, Priscila? Porque em 12 meses a coisa tá feia, né? Exatamente. Não, e nem dá para sentir qualquer alívio. Para a gente sentir qualquer alívio no bolso, a inflação teria que cair muito, porque ela vem acima de 2 dígitos desde setembro do ano passado, né? Então a inflação está bem alta desde setembro do ano passado. A gente separou aqui os principais dados sobre inflação. Então em abril ficou em 1,06%. Que é o maior índice desde 96. Maior índice desde 96, exatamente. Ficou um pouquinho acima, inclusive, do que o mercado esperava. O mercado estava esperando uma alta de 1%. Em 12 meses, ela chegou a 12,13%. Então, antes estava em 11,3%, agora aumenta para 12,13% a inflação em 12 meses. E esse dado aqui é o que faz o consumidor sentir que os preços estão muito altos. Porque quando a gente olha esse acumulado e esse período mais longo, os preços estão subindo muito. E está acima de 2 dígitos já há alguns meses. Desde setembro do ano passado. Desde setembro do ano passado. Então, 7 meses já. Exatamente. Então, o consumidor está sentindo muito e os principais grupos que estão influenciando essa alta são alimentação e transportes. Foram responsáveis por 80% desse resultado de abril. A gente separou também, Colombo, quais que são as principais altas e as principais baixas, né? Então, baixas a gente não teve muito destaque, mas de alta, como esperado, gasolina, que subiu quase 2,5% só no mês, o leite longa-vida, que subiu mais de 10%, e a batata inglesa, que subiu mais de 18%. Os produtos in natura estão sofrendo muito também com problemas climáticos. Gasolina está sofrendo com o aumento do preço de petróleo lá fora. A gente tem também, entre os destaques de baixa, como era esperado, esse alívio na energia elétrica que explica essa desaceleração do índice. A mudança da bandeira, exatamente. Então, o IPCA 15, que era aquele que mede meio de março a meio de abril, ainda não aparecia esse alívio da energia elétrica, porque a bandeira foi adotada a partir de 16 de abril. Sim. Então, ela aparece também um pouco nesse índice, ela pode aparecer um pouco mais essa redução, esse alívio, a partir do mês de maio, porque ela começou a incidir no meio do mês, então ela tem um certo efeito, mas não tão grande. A cenoura também é um dos destaques de baixo, porque a cenoura acumula uma alta em 12 meses de 178%. Então, ela chegou a cair no mês de abril, mas ainda assim, nesse período de 12 meses, tem uma alta muito grande, o que mostra a dinâmica, né, desse IPCA. Então, ele às vezes tem um certo alívio, mas subiu tanto nos últimos meses que esse alívio não serve para reduzir o preço na ponta final, né? Ele só desacelera, né? Ou tira um pouco dessa alta muito forte que a gente teve aí nesses outros períodos. E aí tem uma análise interessante também, que alguns produtos, como o caso do pão francês, do óleo de soja, também são produtos que estão sendo afetados pela guerra na Ucrânia. Então também tem assim, essa inflação que é importada de fora, que também acaba afetando o índice por aqui. Eu queria só, se for possível, pessoal, voltar para a tela anterior para fazer uma pergunta para a Priscila. Você estava lembrando a gente ali, Priscila, que... em 12 meses aqui, não é isso? Os principais aspectos que contribuíram para essa inflação são combustíveis e alimentos, é isso? Bom, a gente teve recentemente um aumento do diesel agora, né, que impacta nos combustíveis e nos alimentos também. Então, a gente pode falar numa manutenção de uma inflação ainda alta e fora de controle, porque acho que dá para falar nisso, né? Dá. O teto da meta é quanto? Teto da meta é 5,25, acho, quase, que esse ano. Bom, 3 vezes o teto da meta, perto de 5, né? Para esse ano nesse ano então, e no ano que vem. Então vai continuar pressionando, porque esses dois aspectos continuam. O diesel está subindo, né? Daqui a pouco provavelmente sobe a gasolina de novo. E o diesel tem impacto direto na distribuição de alimentos, né? Exatamente. O diesel subiu 4,74%, o etanol também subiu 8,44%. Então, assim, a gasolina é o que tem o maior impacto individual no índice, mas esses outros combustíveis também subiram bastante. Aí teve esse reajuste, então, como você falou, nessa semana, foi um reajuste de 8% no preço do diesel para as refinarias. Isso também deve aparecer mais adiante. Então, como que a gente estava no começo do ano? Uma expectativa de que a inflação terminasse o ano em 5%. O que os economistas diziam? Os alimentos vão ceder, preço de energia vai ceder, porque a crise hídrica vai ficando para trás.
Só que aí o que aconteceu? Veio a guerra na Ucrânia. E aí, com a guerra na Ucrânia, os preços de commodities ficaram muito pressionados. O petróleo é um exemplo deles, e aí tem a consequência do que você está falando, né? Então, o preço do combustível, que tinha uma expectativa de que talvez ficasse mais comportado, vem a guerra na Ucrânia e mantém os preços muito elevados. E aí, com isso, a gente tem essa expectativa aí ainda de inflação muito alta. Tem um outro fator também, Colombo, que é importante para a inflação, que é o dólar. Então, o dólar, ele deu uma aliviada nos últimos meses, isso também ajudou a segurar um pouco, impedir que a inflação subisse mais. O dólar afeta cerca de 30% dos preços, e o que a gente está vendo agora é que o dólar voltou a subir, né? Está acima de R$5, chegou a 4,60 ali acho que em março, abril, agora está voltando para 5,10, 5,15. Então, esse dólar mais elevado, ele também deve cobrar o seu preço na inflação, assim como os combustíveis. E isso tem a ver, claro, não só com a apreciação do dólar no mundo, por causa do aumento dos juros americanos, mas tem a ver também com a proximidade das eleições, que vai aumentando o risco. Aqui no país o dinheiro sai, o dólar aumenta. Isso aí. Bom, enquanto isso, eu vou contando com a Thaís Herédia para ir me alimentando aqui do jeito que dá, né? Vai comendo, dá uma compulsão, né? Pouco de bolo de banana essa aqui, inflação. Um pouco de doce de leite ali, e a gente vai tocando o barco até onde der.